Olá pessoas, eu sou Yuri Marcon e nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco mais na parte prática do Git Flow. No último vídeo a gente falou principalmente sobre o conceito, um pouco mais da teoria do Git Flow, mas agora a gente vai fazer um pouquinho a parte prática, tá legal? Então eu estou aqui com o meu terminal aberto, eu já estou aqui dentro da pasta documentos, projetos, onde a gente estava trabalhando naquele projeto. Eu vou abrir aqui com o Visual Studio Code o curso de GitHub, tá legal? Então, estamos com o nosso projeto aqui aberto, fechar esses warnings. Então, estamos aqui na branch edição e-mail que nós criamos. Deixa eu ver aqui, o git branch, ver quais branches que nós temos. Temos a main, temos a edição de e-mail e temos a remoção telefônica. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar somente a branch principal, tá joia? A branch main, para a gente começar a trabalhar. Então, git checkout main. O git branch, vamos deletar elas, tá? Menos D, D maiúsculo, remoção. Eu dei tab para ele aparecer embaixo, tá bom? As branches. Então, deletei uma das branches. Eu vou dar o mesmo comando, apertei para cima para ele aparecer o comando novamente. Vou dar tab, ele apareceu aqui embaixo. Edição e-mail e main. Então eu quero remover a edição e-mail. Beleza? Agora se for mandar o comando git branch, eu só tenho a branch main aqui, tá? Então, aqui para ele sair. Deixa eu limpar o console novamente. Então estamos aqui na nossa branch principal. Existem duas formas de trabalhar com o Git Flow. Aqui eu não vou atender exatamente o CLI do Git Flow, tá legal? Mas se vocês quiserem, procura no Google Git Flow CLI, que são alguns comandos que ajudam um pouquinho a trabalhar com o Git Flow. Mas eu acho legal a gente fazer utilizando o Git realmente, né, sem usar alguns atalhos, para a gente entender o conceito e entender exatamente como está funcionando por trás dos panos. Depois que você já tiver craque ali em utilizar o conceito do Git Flow por linha de comando do Git normal, aí você utiliza o comandinho do Git Flow realmente, tá joia? Mas depois dá uma pesquisadinha nisso. Aqui a gente vai utilizar somente Git e comandos do Git. Exatamente, tá joia? Então, vamos criar uma branch chamada develop, tá? Então, git checkout, e já vamos ir para ela, tá? -b develop, tá joia? Já estou no develop. E vamos fazer agora uma feature. Passa meu gerente, meu tech lead, meu superior, ele passou para mim uma feature, por exemplo, de colocar o telefone aqui, tá legal? Então, aqui em contatos, eu vou precisar incluir telefone aqui embaixo. Então, git checkout -b, e aí o nome da branch ela ficaria da seguinte forma: feature barra telefone nos contatos, por exemplo, tá legal? E aí eu criei essa feature. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu código e tal, aí eu vou começar a escrever o código, eu vou colocar aqui a telefone, o meu DDD é 11, estou aqui em São Paulo, meu telefone é 1234 5678, tá legal? Então, Ctrl S, salvei tudo, agora eu vou dar um git add, faço ponto, git commit, -m, e aqui o meu commit vai se chamar inclusão do telefone nos contatos, tá legal? Beleza, dei o meu commit. Agora eu vou fazer o quê? Git push. E aí, vamos lá. Aqui, se eu só der um enter, ele vai dar um errinho, né? Vai falar que essa branch aqui, ela não sabe qual endereço lá do GitHub é para utilizar. Então, eu vai ter que ser git push. Eu coloco o "-u", que ele é a abreviação para esse comandinho aqui, ó. set upstream, tá legal? Então, "-u" é a abreviação para esse comando. Origin, para falar que vou mandar lá para a origem, e vai se chamar feature barra se eu der um tab aqui, né, ele completa telefone nos contatos. Então, dei um enter. Show de bola. Vamos ver como é que está lá no nosso GitHub.
acessando aqui o repositório do nosso GitHub, aqui eu tenho a branch main, mas se eu clicar, eu tenho agora a main e a feature telefone nos contatos. Lembrando que eu não dei o push da develop. Vamos fazer isso agora. Então, voltando aqui para o VS Code, vou dar um git checkout develop. Tá joia? Agora eu vou dar um git push. Novamente, como eu nunca dei esse push da develop, eu vou precisar fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, menos o origin develop. Beleza. Delta create beleza. Vamos voltar lá para o GitHub ver como é que está. Vou dar um F5 aqui na tela. Então, aqui no nosso projeto, vindo aqui na nossa branch feature telefone nos contatos, aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em pull request, vou clicar em new pull request, tá? Então ele vai falar, é para comparar qual branch com qual branch. Eu quero jogar a feature telefone nos contatos e eu vou jogar ele na develop. Então, beleza, então eu vou jogar telefone nos contatos para a develop, vou criar um pull request. O nome, inclusão do telefone nos contatos, ele pegou o último commit que eu dei e colocou como título aqui. Então, eu vou descrever aqui o que eu fiz. Incluir o telefone na última linha, né? Aqui é até difícil de escrever porque é algo muito simples o exemplo que eu dei, tá joia? Mas você trabalhando numa linha de produção de código, realmente, você vai descrever tudo que você fez ali na sua feature, tá joia? Então, create pull request e tá joia. Solicitei aqui um pull request da feature para a develop. Beleza? E aí, beleza, vão vir aqui, vão chegar aqui na Files Changed, vão olhar o que está acontecendo lá, o que incluíram, o que não incluíram, e vão vir e vão aprovar. Aqui, nesse momento, eu não criei nenhuma regra no Develop, mas é para ter regra para quem abrir o pull request não poder fazer esse merge. Então, mas aqui eu vou aceitar o merge, então, confirm and merge. Tá joia? Pronto. Agora, tudo isso que a gente fez lá na branch já foi mergeado com a develop. Legal? E, normalmente, após a gente concluir a nossa feature, fazer o merge com a develop, eu posso vir aqui, ó, delete branch. Por quê? Porque eu já utilizei a minha branch feature para o que era para fazer, mergei com a develop e eu tenho que apagar ela para não ficar enchendo de branch no meu projeto. Agora, se eu vier aqui na raiz do nosso projeto, o curso GitHub, eu só tenho duas branches. Tenho a main e tenho a develop. Legal? E aí, vamos supor que agora, nesse momento, eu vou fazer um deploy. O que eu preciso fazer? Vamos voltar aqui para o VS Code. Então, aqui eu estou na branch develop. Eu vou dar um git fetch, que é para trazer todos os commits, e vou dar um git pull. Beleza, atualizou, ó, eu tive uma edição. E aqui está o que eu incluí, tá joia? Eu estou na branch develop e trouxe minha atualização. E aí eu vou fazer o deploy. O deploy eu faço da seguinte forma, eu crio uma branch chamada release e a partir dessa branch que eu vou fazer o deploy. Então, git checkout -b release barra, aí eu vou colocar aqui a versão 1.0. Beleza? Então pronto, estou na release versão 1.0. E aqui vamos supor que aqui no começo eu vou colocar o seguinte, versão 1.0. Tá joia? Vou salvar isso aqui. E agora, git status, eu tenho um arquivo modificado, eu preciso dar um commit aqui. Então, git add espaço ponto git commit -m e vou colocar aqui alteração, no caso eu criei, né, uma linha, mas vamos supor que o que já está andando, então eu vou colocar só alteração do número de versão. Porque se a gente estiver trabalhando em um projeto que já está no ar, a gente vai precisar vir aqui e vai alterar. Por isso que sempre na release ele tem um commit antes de fazer o merge com a develop e com a main. Beleza, agora vai dar um git push origin, push -u origin
puxar aqui. Release, dei um tab, tá já. Então, beleza. Voltando lá para o GitHub, recarregando a tela. Agora, ó, temos uma branch de release. Vamos lá para ela. Então, aqui na nossa branch de release, a gente tem aqui ó, a versão 1.0. E o que acontece aqui nesse momento? A gente vai fazer o deploy, quando a gente for fazer o deploy, aí cada lugar vai seguir de uma forma, existe o CI/CD, existem lugares que faz o deploy baixando a pastinha mesmo e colocando lá no servidor. A gente não vai abordar esse ponto nesse momento, mas é com base nessa branch que a gente faz o deploy em produção, tá legal? Vamos supor que eu já fiz o deploy em produção. O que eu vou fazer? Vou aqui, ó, pull request. Eu poderia ir pelos atalhos ali, mas eu vou ir aqui pelas abinhas, porque às vezes esses atalhos podem sumir e depois deixar a gente perdido. Então, vou nessa abinha pull request e vou new pull request. E nesse momento, eu imagino que eu já fiz o deploy da aplicação, já testei, já está tudo certinho. Tá legal? É a release que está lá em produção. Então, eu vou fazer um pull request, solicitar um pull request da release para a main, aí beleza, certinho, criar um pull request, pode ir com esse nome, e existem alguns lugares que trabalham com release notes, na hora que você vai subir um deploy, você coloca todas as edições em uma listagem, que aí você pode colocar aqui, mas é legal você descrever certinho tudo que está acontecendo, tudo que você fez, tá? Então, create pull request. Tá joia? Então aqui para main, eu que criei, eu não consigo aprovar. Eu vou precisar de 2 aprovações e senão, sem essas 2 aprovações, o merge está bloqueado. E eu não consigo aprovar, porque eu que abri o PR. Tudo bem, agora vamos aqui em pull request novamente. Vamos, new pull request. Vou solicitar um pull request da release para a develop. E criar o pull request. Então, aqui trouxe um título, alteração do número de versão, mas não, ele teria que ser release v 1.0 e aqui descrever tudo que tinha na release, tá? Segundo esse release notes que eu já comentei anteriormente. Então, create pull request. Então, tá joia, esse pull request está criado, aqui até permite que eu aprove esse pull request com a developer, porque eu não criei as regras, mas é necessário da forma correta, né, trabalhando no dia a dia, esse pull request precisa de aprovação. Então, vamos voltar aqui no desenho. E o que a gente fez? A gente estava na develop, nós criamos, nesse ponto aqui, criamos a branch da release, alteramos a versão e solicitamos um PR para a develop e solicitamos um PR para a master. Tá legal? Que no nosso caso é a main. Beleza? Então, beleza. O que acontece aqui agora? Vamos supor que vamos simular o hotfix. Se eu tenho um erro lá no meu código, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá no VS Code e vamos imaginar que aqueles PRs já foram aprovados, tá joia? Então, git checkout main. Beleza? Aqueles PRs já foram aprovados e já seguiu a vida. Então, eu identifiquei um erro lá no meu código. O que eu tenho que fazer? Eu estou na main, no caso poderia ser a master também, e eu preciso fazer a correção. Então, git checkout -b hotfix barra aí eu vou ter que dar uma olhada lá na versão da release, a última release que subiu. No nosso caso aqui a gente consegue ver aqui facilmente que é a 1.0. Então, um padrão aí mais ou menos que o pessoal utiliza é v1.0, né? Ponto 1, que é o primeiro hotfix em cima dessa release. Beleza, já criei aqui. E vamos supor que o que eu preciso fazer, sei lá no final, vou colocar um obrigado, pessoal. Tá joia? E vou salvar aqui. Tem um comandinho que eu não falei, que é uma abreviação para o git add espaço ponto e git commit. Que é o seguinte, git commit, eu já dou um commit direto, -am, tá legal? Que seria a mesma coisa que -a e -m, mas você pode abreviar dessa forma aqui, -am, e já colocar a descrição do commit aqui. Eu não preciso fazer um git add e um git commit.
git commit am, e o hotfix que eu fiz, o bug que eu tinha encontrado, no meu caso aqui, como é só um texto, então faltava essa partezinha de código que eu coloquei aqui agora. Então, inclusão do obrigado pessoal. Então esse comandinho aqui, ó, ele é uma abreviação para o git add espaço ponto e git commit. Então eu dou um comando só, ele já adiciona para o staged e já dá o commit. Porém, esse comandinho só funciona em edições. Se eu criar um novo arquivo aqui, ele não funciona, tá bom? Então ele só funciona em edições, não adiciona arquivos novos que foram criados. Ok, então pronto, criei meu hotfix, eu preciso fazer rapidinho isso para subir, para corrigir um bug lá em produção, por exemplo. Então já git push -o origin hotfix tal. Beleza, mandou lá para o repositório. Vamos ver lá no GitHub como é que ficou. Vindo aqui para raiz do nosso projeto. Então agora nós temos 4 branches aqui, e sendo que a gente tem a main, temos a develop, temos aquela release, tá legal? E temos a hotfix. A release também é outro ponto que eu não comentei aqui. Após fazer o merge com a develop e fazer o merge com a main, que é a principal, o correto é a gente deletar essa branch também, da mesma forma que a gente faz com a feature, tá legal? Por que não pode ficar aberto? Porque se alguém ali do time chegar e fizer uma edição ali na release e der push, poderia, sabe? Aí depois você tem que investigar, se subir um bug, por exemplo. Investigar o histórico de commits é meio chato. Então a boa prática se já solicito o merge com a develop, solicito o merge com a main ou a master, né? E já deleto a branch após as aprovações. Então vamos lá, nesse momento a gente está no hotfix. Então subir aqui o hotfix, aquele hotfix era colocar aqui no final um obrigado pessoal, certo? Então beleza, vou pegar aqui tudo que eu fiz e vou fazer o deploy do hotfix. Fiz o deploy do hotfix, está tudo certinho, solicito o pull request, venho aqui pull request e vou solicitar o merge dele com a develop. Hotfix com a develop, tá joia? Então eu crio esse pull request, vou só criar aqui, tá bom? E vou criar um outro hotfix, vou criar um outro pull request do hotfix com a minha. Então criar pull request, beleza? Estou lá com os 2 PRs criados. Então é isso, agora aqui ó, a gente vai vindo na raiz do projeto. Eu tenho a main, tenho a develop, tenho o hotfix e tenho a release, tá legal? A feature não está aparecendo aqui porque a gente já excluiu ela, fizemos da forma correta. E agora, como funciona? A gente conseguiu passar por todo o fluxo, mas está vendo esses quadradinhos aqui? Ó? Aqui o ideal é a gente colocar tags após o deploy. Então a gente fez o deploy, na hora que a gente solicita o PR da release com a main ou a master, a gente precisa criar uma tag. Então como que eu crio uma tag aqui no projeto? Preciso primeiro estar ou na main ou na master, vou clicar aqui em tag, vou create uma new release, aqui ó, choose a tag, eu vou criar aqui v 1.0, tá joia? Vou dar um Enter. Aonde que eu vou querer colocar essa tag? Na main mesmo. Qual que é o nome da release? V1.0. E aqui eu vou descrever o que foi feito. Ou eu posso aqui, ó, Generate Release Notes. Esse Generate Release Notes, o que ele faz? O que foi mudado? Legal? Então deu telefone removido e aí ele começa a colocar todo um histórico de tudo que aconteceu. É bem interessante também, mas você também pode descrever o que foi feito. Por exemplo, você pode, deixa eu deletar, você pode colocar aqui criação de campo de contatos, tá? Tipo, e sair descrevendo de acordo com como vocês definem aí. Mas eu vou usar aqui o generate, né, que ele vai gerar automaticamente de acordo com o histórico de commits. Então, publish release. Beleza, então aqui ele criou, tá joia?
Então, ficou assim, ó, o que foi mudado? O telefone foi removido pelo Yuri. Aqui foi removido, mas porque é um último commit que a gente fez em outros vídeos, tá joia? Mas foi só para exemplificar, ele pegou um commit que já existia ali. Indo aqui agora na raiz do nosso projeto, em main, a gente tem uma tag. E por que ela é importante? Vamos supor que eu quero conferir quais que foram as últimas atualizações daquele projeto. Eu posso dar uma olhada no histórico de logs, né, dos commits, mas às vezes commit tem muito commit ali, às vezes pode ter desenvolvedor que comita criação do arquivo X, preenchimento do arquivo X com tal código, alteração da função XPTO. Então acaba ficando bem poluído, e aqui na tag é para ser algo um pouco mais sucinto, algo um pouco mais comprimido ali. Então eu vou ter todas as versões e o que subiu em cada versão. Então clicando aqui na versão 1.0, o que subiu? Subiu, o telefone foi removido pelo Yuri. Tá joia? Então é assim que a gente cria a tag. Eu acredito que agora sim a gente passou por todo o fluxo aqui do Git Flow na prática, tá joia? Utilizando o Git mesmo, sem utilizar ferramentas que encurtam ali o caminho. Eu acredito que nesse ponto do curso, todo mundo que acompanhou até aqui já deve estar um pouquinho mais familiarizado com a linha de comando para poder dar os commits e não utilizar tanto a interface gráfica. Estando craque ali na linha de comando, você já está entendendo o que está acontecendo por trás. Aí fica à vontade de usar a interface gráfica ou da forma que você preferir. O objetivo no final sempre é ganhar produtividade, entender o conceito e fazer sempre na forma mais correta. Tá joia? Então, obrigado por quem acompanhou até aqui. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo e assim que possível eu respondo vocês. Beleza? Tchau, tchau.